Olá, makers! Estamos aqui dando início à montagem do robô Jeep. Esse robô Jeep ele é muito legal, um desafio bacana, né? Eu acredito que tanto vocês irão gostar, como os alunos também, vocês professores e alunos vão curtir bastante esse projeto do robô Jeep. E eu vou dividir a fase de montagem do robô Jeep em pelo menos 3 vídeos, tá? Então eu estou montando esse primeiro vídeo, que nós vamos montar o chassi e vamos começar a fazer aí a ligação elétrica, a fixação de alguns elementos e também aí a parte elétrica. E depois, então, eu interrompo, vou fazer um outro vídeo depois com o resto da ligação elétrica, tá? Então, que é um pouco mais complexa. E, finalmente, depois, então, vou gravar um terceiro vídeo sobre a programação do robô, ok? Então, vou gravar aí 3 vídeos sobre o robô Jeep. Então, nesse primeiro vídeo, eu vou explicar para vocês como que a gente vai fazer a montagem do chassi e a parte elétrica aí, tanto dos sensores quanto das baterias e drives, tá? Então, vamos lá. Então, aqui eu tenho o chassi, né? A base do chassi, e eu tenho aqui essa pecinha que vem junto, né? Aqui no conjunto, né? Ela vem separada, é uma peça que é cortada em milímetro, um MDF um pouquinho mais grosso, vocês vão ver, né? Então ele serve aí para fixação aí tanto da frente como da traseira do robô, tá? Então a gente vai usar aquele esquema de colocar o parafuso e a porca, né? E para fixação aqui então da frente do Jeep. Então você pode duas possibilidades, né? Você pode fixar primeiro essa peça aqui no chassi e colocar os parafusos aqui na frente e depois então tentar encaixar, né, esses parafusos aqui no buraquinho, nos buraquinhos e aí então prender, né? Como você pode fazer o inverso também, tá? Fixar a peça aqui e deixar passados já os parafusos aqui para fixar a frente do Jeep. Vamos já falar aqui também nesse vídeo sobre os parafusos e porcas, né? Bom, todos os parafusos são M3, então todas as porcas são M3, M3 simples, tá? E aí eu tenho lá, ó, fixação, então eu tenho essa tabelinha que eu mostro aqui qual tipo de parafuso que vai fixar o quê, tá? Então, fixação da frente do robô, né? Então vamos lá, ultrassom, protoboard, Arduino, suporte, frente, fixação da frente, ó. O que a gente vai usar? A gente vai usar 6 parafusos M3x12, cabeça de panela, tá? Cabeça de panela é aquela cabeça redondinha, ok? Então M3x12, 6 parafusos, né? Então aonde que estarão esses 6 parafusos? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok? Então são 6 parafusos que vão aí na fixação da frente do robô Jeep. Então aqui ele montado, né? Então tem 4 parafusos aqui, 4 aqui, mais 2 aqui, fixando aí a frente do robô, tá? A traseira, da mesma forma, a gente tem aquela pecinha para fixação da traseira. Então aqui eu já tenho 1, 2, né? Parafusos, e aqui mais 2 parafusos, e aqui mais 2 parafusos. Então são 6 parafusos. Vamos lá na tabelinha. Ó, fixação da traseira. Então são 6 parafusos, M3x12, cabeça de panela. Da mesma forma aqui na frente, tá? Então a gente tem essa situação aqui, né? Essa montagem. Eu recomendo que vocês, né, ponteiem aí o parafuso com a porca, né? E depois então encaixe aqui. Eu acho que é mais fácil, tá? Fazer essa montagem. Na verdade, assim, não tem certo e errado, tá? Cada um vai encontrar o seu meio de fazer a fixação da frente e da traseira do robô, tá? O fato é que a frente e a traseira montada vai ficar desta forma, tá? Fica bem firme, né? Essa peça aqui ela dá uma fixação legal, não deixa a frente balançar, né? Tanto a frente como a traseira, tá? Fica bem firme aí a montagem. Aí o próximo passo é fixar os motores DC, tá? Uma vez feita a fixação da traseira e da frente do robô, nós vamos fixar aí o motor DC. Então o motor DC, ele tem essa pecinha,
que é um Tzinho. Então você vai passar um parafuso aqui, M330, tá? Vai passar aqui por ele e vai deixar ele assim. E aí tem essa base, essa peça que vai na base do robô, e essa aqui é o outro parzinho dessa peça que vem aqui do lado, tá? Essa peça aqui, ela vai ser introduzida aqui, ó, nesse buraquinho aqui, ó. Essa peça ela vai estar encaixada nesse orifício aqui, né, nessa rebaixo aqui do chassi. E essa outra peça, você vai introduzir ela aqui. Então ela vai ficar com essas beiradinhas aqui, atravessadas aqui, né? Ele vai estar entrado aqui, vai entrar nesse buraquinho, né? Aqui, ó. Então agora a vista por baixo do chassi. Então aquela pecinha já colocada. Aí tem a base do robô, do motor, que vai ter uma outra chapinha que vai ficar aqui, né? E ela dentro dela tem uma porca. Essa porca ela vai ser usada para a fixação do conjunto de chaves que vai aqui em cima, tá? Então esse buraquinho aqui ele já entra a porca justa, que é para ela não ficar correndo aqui dentro, tá? Então a pecinha entrou por cima, essa peça, que é um T, né, similar a esse. E agora esse motor eu vou encaixar ele aqui e parafusar esse parafuso aqui nessa peça. Então, olha aí, ele montado por baixo, tá? Essa vista aqui de baixo do chassi, tá? Então essa pecinha está na parte de cima do chassi, tanto a parte dessa como essa, né? Vamos colocar assim, a cabeça do T, né? Tá aqui embaixo, né? Tá do lado de cima do motor, tá? Então você vai ver aí que vai ficar os fiozinhos virados para cá, tá? Do motor, né? Então vai ficar dessa forma aqui, ok? E a basezinha, né? Aquela basezinha embaixo do motor com a porquinha fixada nela, para poder fazer depois então a fixação do conjunto de chaves que vai aqui em cima, do lado de cima do chassi. Tá? Então, aqui o motor montado, outra vista, né? Então, com as porquinhas, ok? Do outro lado, da mesma forma. Então, a gente vai colocar o Tzinho no motor, vai ter um segundo Tzinho que vai entrar aqui na parte de cima do motor, entra aqui e sai aqui embaixo. E essa basezinha de fixação, né? Então, ela vai estar aqui embaixo. Olhar o detalhe que essa pecinha em T, né? Ela passa por aqui, né? Então, olha lá. Então, a pecinha em T, colocada de cima para baixo. Então, de novo, uma porquinha fixada aqui nela, justa. E, então, aqui o motor vai entrar fixando aqui. Então, aqui os motores já fixados. Veja que a conexão com os fios, ela deve ser colocada para dentro. Tá? Então, os fios soldados para dentro, né? E depois nós vamos passar esses fios por esses orifícios aqui para poder fazer a ligação no drive. Tá? Essas peças são as peças que vocês vão aproveitar lá do robô da Smart City. Tá? Então a gente vai aproveitar o mesmo ultrassom que está lá na Smart City, suporte de bateria que está na Smart City, o sensor de infravermelho, o Arduino, o relé, o drive, tá? O cabinho do Arduino, o carregador de bateria, né? A própria bateria, né? Lá do Smart City. Então vocês vão aproveitar na montagem do Jeep, ok? Então vocês vão tirar lá do cenário da Smart City e trazer para cá para fazer a montagem do robô Jeep. Agora nós vamos fazer a fixação do suporte de bateria aqui no chassi. Então ele vai ficar preso por baixo. Entre o suporte e o chassi nós temos também uma chapinha que deve ser colocada aqui na parte de baixo do chassi, tá? Então, olha lá. Ele, da mesma forma, tem lá uma porquinha que vai presa nessa pecinha, né? nessa base do motor, da bateria, tá? Então, ela também entra justa aqui para entrar aqui um parafuso depois. Então, aqui eu tenho o suporte da bateria já fixado na parte de baixo do meu robô, com os motores também já fixados. Como que vai ser feita a ligação elétrica
desse suporte de bateria aqui, né? Então, eu vou ter o menos, eu vou direto ligar o menos, o preto aqui, o fio preto aqui da bateria, direto lá no GND do drive, tá? Então, você vai entrar, vai passar esse fio lá de baixo para cima e vai procurar lá o GND no drive, tá? E o mais da bateria vai passar aqui por esse sindal, vai passar no suporte de fusível, né, o fusível aqui de 2 amperes, e depois ele volta e passa aqui no sindal, o outro lado do sindal, tá? Então, de um lado entra o fio vermelho, que vai passar aqui, e o fio que vai sair daqui, ele vai para o VIN do drive, tá? O VIN do drive e o VIN do Arduino, tá? Então, ele vai para dois lugares que a gente vai mostrar já. Então, aqui eu tenho a ligação elétrica, né? Tem lá os dois motores, um vai no output, no drive output 2, né? E o outro no drive output 3, lá no drive. E aqui de novo o GND da minha bateria. Então aqui eu tenho o meu chassi montado, né? Então embaixo ele já está parafusado o suporte de bateria, já está fixado aqui os motores, esses pininhos aqui são dos motores, né? Então, agora o drive, então agora eu vou introduzir. Então aí tem a conexão do drive, né? A fixação do drive, tá? Qual parafuso? Olha, estou pulando essa etapa, né? Então vamos voltar aqui na bateria primeiro. Fixação da bateria. Vamos nos detalhes. O parafuso que vai na fixação da bateria é um M316, né? Então M3 é o diâmetro, 16 é o comprimento, cabeça chata. Importante esse detalhe, tá? O suporte da bateria tem que ser um parafuso M316 cabeça chata. Por que cabeça chata? Aqui, ó. Porque lá na bateria, ó, tá vendo? Ele tem que ser cabeça chata, que é aquela cabeça cônica, né? Então ele forma um formato de V, porque ele entra aqui no plástico do suporte da bateria, tá? Para que quando você colocar a bateria aqui, ele não faça interferência, né? Não atrapalhe a fixação da bateria. Se você colocar um parafuso aqui, cabeça de panela, ele vai atrapalhar a fixação da bateria aqui, tá? Então cuidado nesse detalhe, tá? Depois, o parafuso de fixação do drive. Qual é o parafuso que vai fixar o drive? Então tá aqui, ó, fixação do drive. É um M312 cabeça de panela, tá? Então são 4 parafusos M312 cabeça de panela. Então ele vai entrar aqui fixando o drive, ok? Então aqui nesse conectorzinho ele tem 2 jumps que vocês devem manter. E aqui nós vamos colocar um conector com 4 fios que vão lá para o meu Arduino depois, tá? Então aqui eu tenho VIN, né? Eu tenho o GND, tenho VIN e tenho 5 volts aqui. Aqui eu tenho o output 2 e o output 3, né? Para fazer a ligação do motor. Fixação do Arduino no chassi. Como é que vai ser feita essa fixação do Arduino no chassi? Então eu tenho aqui o meu shield, né, de fixação do Arduino. Então você vai primeiro fixar o shield, depois vai conectar o Arduino no shield, ok? Detalhe, é importante que o conector, né, aqui do Arduino fique voltado para a lateral aqui. Então, o pino, né, 12 aqui, ó, tá vendo? Aqui pino 12, né, D12, né, do Arduino, ele tem que ficar nessa direção, voltado para cá, tá? Então eu vou parafusar esse cara aqui, tá? Qual é o parafuso que eu vou usar na fixação do Arduino? Tá aqui, ó. Fixação do Arduino são 2 parafusos M310, cabeça chata, tá? Então aí a cabeça chata é aquela incônica, né? Incone também. Também para ficar, né, aqui dando um acabamento melhor. Então ele vai entrar aqui, vai
fixar o Arduino. Tá? Uma vez fixado, coloca então o Arduino no Shield, né, com o conector virado para cá. Fixação do protoboard. O protoboard, ele tem um furinho fininho, aqui é menor, ele é mais fino esse buraquinho dele, tá? Nessa localização aqui que ele vai ficar. E vocês vão ver aqui na relação, ó, protoboard. É um parafuso M12, M2. M2 quer dizer que é um parafuso de espessura 2 milímetros, ele é mais fino, tá? E ele tem um comprimento de 20 milímetros, tá? Então ele é um parafuso fino e longo, tá? Então você vai precisar de 2 parafusos desse para a fixação do protoboard, tá? Então aqui nós vamos usar porca M2, tá? Então aqui tem porca M3 e aqui vai ter porca M2, tá? Então aqui está o protoboard. Fixação do relé, tá? Então vai 2 parafusinhos aqui fixando o relé, né? Então o relé está aqui, tem essa pecinha que vai travando aqui o relé. Qual o parafuso que vai aqui na fixação do relé? Então tá aqui, ó. Parafuso, vamos precisar de 2 parafusos M312, cabeça de panela, ok? Então é a fixação do relé. Aí depois, então, tem aqui uma imagem do protoboard por baixo. Então você vê que o parafuso aqui é um parafuso mais fino que os demais, ó, né? Então é um M12 com a porquinha. E aqui eu tenho o M3 que vai fixado lá o relé, tá? Nessa posição. Montagem do ultrassom agora, fixação do ultrassom. Então o ultrassom ele tem 4 parafusinhos M2 também, que vão prender ele nesse suporte de MDF, tá? Então são 4 parafusos com porca que vão fixando aqui o ultrassom no MDF. Então aqui, ó, fixação do sensor ultrassom, ó. São 4 parafusos M2 por 10, tá? Então 2 milímetros, fininho, 10 milímetros de comprimento. Então, aqui ele está montado no MDF. E o MDF tem aqui uma posição de porca, né? Para fixar uma porquinha aqui. Então, ele vai ficar preso neste lugar. Eu vou entrar com 2 parafusos M3 aqui, que vão prender aqui nessa porca para fixar o meu ultrassom. Então, olha lá. Eu coloquei aqui o parafuso com a porca para mostrar, né, como colocar. Eu acho que é mais fácil fazer assim. Coloca primeiro o parafuso e a porca e aí você vem e encaixa o ultrassom aqui. Não tem certo e errado, né? Estou dando a dica do que eu acho mais fácil fazer. Então aqui está ele fixado já com o parafuso e a porca ali prendendo o suporte do ultrassom. O ultrassom deve ficar faceando paralelo a essa frente do robô. Então aqui eu tenho agora a fixação dos sensores segue-faixa, né? Então eu tenho aqui um tubinho de plástico, é um tipo um espaçador, e aqui eu tenho esses 2 parafusos que vão fixar aqui o meu sensor de infravermelho, tá? Que é o segue-faixa. Então sensor infravermelho ou sensor segue-faixa. Cadê? Tá aqui, ó. Fixação segue-faixa. Eu tenho 2 parafusos M330, cabeça de panela, ok? Então aqui fixação dos 2 sensores de infravermelho. Aí uma vez fixado, né, os nossos sensores, né, agora eu já começo a fazer aí a ligação da bateria. Então está aqui ligada a bateria já com o meu suporte de fusível e o meu sindal já fixados aqui, né? Já vou colocar aqui os jumps no meu protoboard. Eu vou usar o protoboard para fazer a multiplicação dos terras e multiplicação dos pontos de mais 5, tá? Igual lá no Smart City, a gente tem a interface,
que a interface ela libera para você vários pontos de GND e vários pontos de 5 volts, a mesma forma aqui. Então a gente vai fazer isso através do protoboard, jumpeando. Então tem um jumpzinho que vai ser colocado aqui, e aí você vai colocar aqueles conectores, né, macho, um pino macho, para colocar aqui, jumpeando eles, tá? Então aqui eu estou jumpeando todos esses, então tudo que eu ligar nessas 4 linhas vai estar interligado. Então aqui eu tenho o primeiro chicote que nós vamos ligar aí no Jeep, tá? Então foi uma vez feita a fixação, né, do motor, dos sensores, da bateria, do drive, do Arduino, né, do relé. Agora nós vamos começar então a fazer as ligações, né? Então primeiro a gente vai começar fixando a sirene, que faz parte aqui desse chicote, né? Ela vai ser presa com cola quente, tá? É o único elemento que é preso com cola quente no Jeep, tá? Depois, então, a gente vai fazer aí as ligações. Então, tem um relé do farol, tá aqui o conectorzinho que vai lá no relé. Eu tenho aqui a multiplicação do mais 5, então isso aqui vai lá no protoboard. Esses dois aqui, ó, eles vão também lá no protoboard. Então, esse aqui é mais 5 é de um lado, 0 volt do outro, né? Interligando eles. Aqui eu tenho o sensor do segue-faixa esquerdo, sensor do segue-faixa direito. Então é só conectar lá, né? Que fio que é? Ó, aqui tem um fiozinho branco, aqui tem um fiozinho verde, tá? Esse sensorzinho aqui, que é o sensor, o cabinho do ultrassom, ele tem 4 pinos, né? Fêmea. Então você vai ligar ele lá na saída do ultrassom, tá? E aqui são os fios que vão para onde vão lá no Arduino. Então, por exemplo, o relé do farol, o pino aqui malhado, né, vermelho e branco, ele vai no pino 7 do Arduino. O drive, né, o control drive lá, então ele vai conectado lá naqueles 4 pinos que estão do lado dos 2 jumps, né? Então eu vou ligar aqui nesses pinos do Arduino, tá? Então tem lá o fio verde, é no pino 6, o azul no pino 9, o 10 é o pino lá, violeta, e o 11 é o pino cinza, tá? E aqui também no Arduino, né, é o A7, A6, A5 e A4. Então, portas analógicas, né? Que eu vou estar ligando aí sinais vindos lá dos meus sensores, segue faixa e ultrassom, tá? Tá vindo aqui na entrada analógica do meu Arduino. Então, aqui eu tenho a fixação com cola quente da sirene. A sirene aqui fixada. Aqui, então, o chicote do segue-faixa. Eu vou tentar fazer o máximo possível de chicote na parte de baixo, passando os fios, tá? Para evitar de sobrecarregar fios na parte de cima do robô. Então, eu vou tentar dividir a quantidade de fios que passam embaixo e em cima. Tá? Então, eu vou tentar fazer o máximo possível de fios passarem aqui embaixo. Então, a buzina, por exemplo, ela está saindo daqui, já vem aqui para entrar no Arduino. Esse aqui vai lá no GND, né? Então, eu tenho aqui as ligações, o conectorzinho aqui. Aqui eu estou passando a fiação lá dos sensores, do infravermelho e do ultrassom, e já ligando aqui no mais e ligando também no meu Arduino, tá? Então, no Arduino aqui já tem a conexão deles aqui. Então, aqui em detalhe, né, a multiplicação do pino de mais e menos. Aqui a ligação do drive, como eu falei lá naquele desenho de esquema elétrico, né, os fios vão sair daqui e vão entrar lá no meu Arduino. Né? Aqui é o output 2 e 3, né, que são os motores, os fios dos motores vêm aqui. Então aqui de novo, né, a questão do chicote que a gente está ligando aí, só para mostrar aqui as pinagens do Arduino no drive lá, no control drive. E aqui eu mostro para vocês o chicote que nós ligamos até agora, né, usando amarrilho para organizar a distribuição dos fios, tá? Então já para ficar uma forma mais organizada,
essa primeira montagem aí dos fios aqui no meu chassi, tá? Então aqui eu estou vendo o robô da parte de cima, eu já estou começando a fazer o caminho dos fios, né? Que vão estar sendo ligados aqui, de tal forma que eu já vou organizando para ficar uma coisa mais clean, mais bem, a aparência melhor, né, no final, ok? Então é isso, pessoal. O nosso primeiro vídeo aí encerra aqui, e aí no próximo vídeo eu vou falar sobre a ligação do próximo chicote.